eu nunca ganhei numa fábrica mais que R$ 4.000. Eu ganhava, quando eu saí da fábrica, mais ou menos uns R$ 4.000 como mecânico. E eu tinha que passar o dia todo, não tinha horário para começar, não tinha horário para sair. Mas o quê? Eu investindo em querer ser mecânico pros outros. Só que hoje eu faturei, né, cara, em média aí nesses últimos 2 anos, mais ou menos 8, 10, 12 mil reais vendendo seguidor, cara. Se tu não tivesse entrado naquele dia, como é que tu acha que estaria hoje? Cara, eu sei, eu não é como eu acho, eu tenho convicção, eu tenho certeza que eu estaria dentro de uma empresa e afundado em dívida. Porque quando a gente tá lá trabalhando lá na firma lá, a gente quer fazer contas para comprar fiado 50 vezes, para mostrar para os outros que a gente não é. Eu sei que eu estaria nesse vício, digamos, de certa forma, naquela areia movediça. Se afundando cada vez mais para aparecer para muitas pessoas que a gente nem é o que a gente queria ser, né? Eu achava que para mim tudo que eu queria ser era mecânico. Faz 1 ano e 4 meses praticamente que eu não fumo mais maconha, né? Que eu fumava, eu era um cara dependente dessa substância entorpecente. Eu lembro que eu tava lá em Igrejinha, fudido, sem dinheiro nem pro gás, te conheci e tu falou pra mim, né, cara, vende a TV. E naquilo pra mim foi uma coisa muito forte, sabe? Porque a primeira coisa quando eu entrava dentro da minha casa, que eu saía pra trabalhar, ou saía pra ir ao final de semana fugir da realidade, na casa de alguém, quando eu voltava, a primeira coisa eu tinha que ligar pra escutar a notícia, escutar a novela, e aquilo só me sugava minha energia, né? Quando tu disse pra mim, vende a tua TV, Bruno. E eu, cara, vender minha TV, isso é a minha coisa mais importante que eu tenho, que o cara tinha no momento, né? Assim, o cara achando que era, né? A mentalidade pobre, né, Lucas? E foi uma coisa muito forte por vender a TV. Vender minha TV é meu único entretenimento, cara. Que loucura. Só que foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje. Que hoje voltou multiplicado milhões de vezes, né, cara? Só hoje. Pensa bem, um dia que nem hoje, o sábado de hoje. Se eu tivesse trabalhando de servente, eu provavelmente eu não estaria no serviço, ou se eu tivesse, estaria ganhando uns R$ 100. Só que eu e minha esposa já fizemos mais de R$ 350 de venda dentro de casa. Apenas com esse celular, com esse método que tu ensinou, que é uma coisa magnífica, né, cara? Atendendo meus clientes, desenvolvendo. Ao todo, assim, quanto você já teve de faturamento? Cara, nós já passamos, eu e minha esposa, né? Hoje tá em torno de uns R$ 210 mil. A liberdade que eu tenho hoje, nesses últimos 2 anos, que eu vivo só do empreendedorismo aqui, só de venda digital, que eu abri mão do CLT, que nem um dia, que nem ontem, tava um solão, eu fui com a minha filha, com a minha esposa na praia, lá da praia eu fiz venda, tava tomando uma água de coco, que quando eu trabalhava no CLT não tinha condição de pagar, não criava condição de pagar uma água de coco. Então, tem coisas que nem é pelo valor do dinheiro, né, mas sim pela liberdade, né, cara, que nem eu te mandei um vídeo ontem. 9 horas da manhã eu já tinha feito R$ 200. Eu tinha o resto do dia para aproveitar, estar perto da minha filha, almoçar com a minha filha, estar com a minha esposa. Via que dava certo negócio, mas não fazia. Sabe a obesidade cerebral, de obesidade de conhecimento? Eu tinha muito disso. Não é que eu não tenho ainda, sabe? Eu tô me desencilhando disso. Hoje, graças ao bom Deus... Eu cheirava, eu bebia uísque todo dia. E meu cérebro não tem nenhum raciocínio lógico, cara. O cérebro da gente fica entorpecido. Tu não consegue nem tomar boas decisões na tua vida pra você crescer. Parece que não. Quando a gente tá nessa vida, às vezes é pra pertencer a um grupinho ali, a gente sempre às vezes entra nesse negócio por conta de um grupinho. É o ambiente que você tá. Sim. Aí você entra, cara, é a melhor coisa do mundo. Você tá ali. E você não vê o mundo lá fora. Você não vê o que você tá deixando de crescer. Verdade, cara. Não vê, digamos, de certa forma, o quanto que a gente está investindo em algo que não está trazendo futuro, só está roubando a nossa realidade, né? Quando eu te conheci, sabe, eu era costureiro, que ganhava 1.000 e pouquinho, fui indo, né, cara, que eu sempre fui dedicado ali, que nem eu trabalhava nas empresas ali, eu não tinha horário para começar, não tinha horário para sair, fazia o serviço bem feito, sabe, como querendo aprender de verdade, né? Só que eu não me valorizava. Os caras simplesmente me pagavam quanto que eles queriam, desaforavam, fazia o cara trabalhar Natal, Ano Novo, e nunca tinha um horário disponível, né, cara? Nunca podia dizer assim, eu acordei que nem hoje. Eu tenho o hábito de acordar 6 horas da manhã, meu telefone desperta, né? Hoje eu acordei, por exemplo, 8 horas da manhã. Botei o telefone ontem de despertar, porque hoje eu ia acordar às 8 horas. A gente foi dormir um pouco mais tarde, então eu escolhi. Porque o que eu trabalho hoje me proporcionou isso, né? O que tu diria para quem tá assistindo essa live aqui agora, sabendo que as inscrições para o Empreendendo Online tá aberta, só que a pessoa ainda tá com medo? Cara, eu diria que o que quer fazer, mas tá com medo. Que a pessoa tem 2 resultados, né? A gente pode nascer pobre, mas escolher continuar pobre por dizer
eu não tenho, eu não consigo recurso para entrar. Isso aí é tudo que a gente vai ter na nossa vida. Só escolher viver em desculpa ou escolher dar um resultado. Se a gente está escolhendo que, eu não consigo entrar porque eu não quero, a gente tem que ser realista, eu não quero entrar. Mas se a gente quer, pode ter certeza que você dá um jeito, vende uma cadeira, vende uma mesa, junta umas latinhas, qualquer coisa. Você faz o negócio acontecer para entrar. Porque não tem dinheiro que paga. Por mais que o meu faturamento comparado ao teu, Fernando Fogaça, Riquelme, seja um pouco menos, a liberdade que eu tenho hoje, cara, não tem assim, por exemplo, tu me disser, vou te pagar 1 milhão para te vir trabalhar aqui na empresa comigo. Eu não quero esse 1 milhão. Porque o que eu tô vivendo, que vendo hoje a minha filha com 11 para 12 anos, vendo a minha esposa acordar, a gente tomar café junto, você não tem dinheiro que paga, cara. De verdade. Para quem que tu não recomenda esse treinamento? Não recomendo para quem já faturou milhões, né? Mas se a pessoa tá lá sofrendo, ganhando um salário, vai lá trabalhar, o chefe desafora, bota tu fazer um serviço, tá achando que tá fazendo aquele serviço, e aquele serviço é confortável, eu já dou conta desse serviço. E daí vem o chefe chato lá e te bota em outro lugar, me trocou de função de novo. E você não gosta disso, olha, vende a roupa que tu tem do corpo. E investe em sabedoria. E o Lucas tem um passo a passo e que realmente é o que eu tô te falando. Hoje eu fiz mais de R$300 com minha esposa. Não é muito considerada a pessoas que faz milhões, mas pra mim é um grande resultado. A pessoa que era viciado em pornografia, uma pessoa que ficava fumando maconha o dia todo, uma pessoa que não arcava com as responsabilidades como homem. Pra mim é um resultado que não tem dinheiro que paga, cara. Não tem palavras para descrever. Essa é a realidade. O que tu acha assim, que esse treinamento tem de diferente dos outros? O teu treinamento que tem de diferente? Cara, eu acredito que o puxão de orelha é na hora certa, né? Um dia eu te mandei uma mensagem, cara, eu faço aqui, mas eu não tava fazendo certo. E muitas outras pessoas iam te dizer, vai, assiste essa aulinha. Tu simplesmente... que nem o suporte, né? A minha esposa agora falou aqui. Mas pessoas vão mandar ali, que nem eu tô fazendo um treinamento de inteligência artificial. Os caras só vão ali e mandam pro cara a aulinha, vai lá e vê esse módulo. Tu simplesmente parou, tu para, né? E dá uma atenção pro cara, né, cara? Foi lá, olhou, cara, não parece que não tá seguindo o que eu tô te falando. Falou com palavras que foi realmente onde é que tinha que ir, na ferida. Não foi aquela pessoa que veio e botou um esparadrapo em cima da ferida. Porque o que acontece, né, cara? Tu sabe a dor que é passar o dia todo dentro de uma firma, não ter tempo nem para ir no banheiro, que os caras vão dizer, tu tá sendo pago pra trabalhar, não pra ir no banheiro. Tu sentiu isso, então, como tu sente isso, tu quer ajudar as pessoas. Porque se tu não quisesse ajudar as pessoas, simplesmente poderia vender um treinamento, eu não estaria aqui 2 anos, 3 anos depois, falando aqui contigo, vivendo isso hoje, né? Eu vivo hoje dentro dessa casa que eu vivo aqui, cara. Eu mandei um dia pra ti um videozinho, não tinha nem parede, não tinha nem pintor na casa, não tinha nem uma escrivania, porque chapado de maconha, que eu tava fazendo a minha casa, mas é verdade, cara, essa é a realidade. Mas fazendo a minha casa com que tudo que eu tenho hoje dentro, a casa que eu tenho, o carro que eu ando, a moto que eu ando, a comida que eu compro, é o que tu me ensinou. Só de tu poder acordar assim, num sábado, numa segunda-feira especialmente, tu acordar numa segunda-feira e tu dizer assim, são 6 horas da manhã, eu vou fazer a minha rotina aqui, mas eu não tenho que chegar lá e botar o cartãozinho lá, ou o dedo pra ser mandado por alguém que nem dono é. Isso aí não tem dinheiro que paga. Se tu fosse explicar, se tu tivesse que explicar em poucas palavras, por que o empreendendo online funciona, o que você diria? Por que o empreendendo online funciona? Porque eu sou aquele cara que, contra o sistema, tinha tudo para ser um cara derrotado. Que teria que passar o resto da vida trabalhando para um patrão que não gosta, recebendo salário de bosta. E não, hoje eu tô aqui vivendo o extraordinário. Que não é nem a sombra do que há de vir. O que tu me ensinou, cara. De coração. O que tu vive, na tua vivência, né? Isso é tua vivência, né, Lucas? Eu me baseei que nem... Eu já fui 2 anos aí no Paraná, te conhecer pessoalmente. Não te vejo como uma celebridade. Eu te vejo como uma pessoa simples que nem eu, que estava lá dentro de uma empresa lá e trabalhava lá que nem eu trabalhava pro patrão. Só que hoje eu vou ali e faço ali que nem engajo, olha, essa publicação, né? E nesse engajamento a pessoa vai lá e vê o meu perfil e vem no meu WhatsApp e diz, eu quero comprar seguidor. E daí isso é muito bom, né, cara? Porque que nem tava ali hoje, agora fui levar minha esposa no cabeleireiro e tava com o telefone, atendendo alguns clientes, fazendo alguns trabalhos, fazendo umas postagens, sempre mexendo nessa questão. E
e o cliente mandou mensagem. Então isso é coisa magnífica, né, cara? Porque não tem comparação. Não gasta ali para ter um ponto físico, tu não tem que estar lá cumprindo o horário para tu chegar no final de dia e ganhar os R$ 40 do salário mínimo. Tu simplesmente vai fazendo o teu. A galera vê, tipo, falando em métrica, engajamento, essas coisas assim, tipo, de internet, a pessoa pensa, tipo, meu Deus, um bicho de sete cabeças. Você acredita que é complicado ou alguém totalmente leigo, que tem vontade e consegue aprender e fazer? Cara, se eu que fumava maconha, ficava só olhando pornografia, consegui fazer ali, de botar as curtidas, botar os salvamentos, compartilhamentos, seguidor, não tem quem não consegue, cara. Porque se eu conseguir, eu que era um cara que achava difícil até de botar um link na bio, que nem o dia que eu te mandei a foto do meu perfil pessoal, barbudo, até tu mandou esse dia pra mim que fake tu é, né, cara, que tu era. Se eu conseguir aprender isso, né, cara, a trocar ali, alinhar o Instagram, não tem quem não consegue. A pessoa só não consegue se ela não querer. Imagina que o teu treinamento, que especifica passo a passo, qual que é a métrica, quando faz a postagem. Não tem como a pessoa não conseguir, né, cara? Só a pessoa não consegue naquela situação que tu falou, né? Se a pessoa comprar o treinamento, deixar guardado lá dentro do telefone e não abrir nunca lá na Hotmart. Quanto tempo por dia tu se dedicava no começo? Cara, no começo eu não fazia nem as postagens direito. Eu não fazia, eu só cobrava minha esposa, porque eu queria ser mecânico, mas eu queria algo do digital e cobrava minha esposa. Só que, nem eu te falei, agora dos últimos 2 anos, para me faturar mais ou menos esses 10, 12 mil, 8 mil reais em média por mês, eu me dedico ali às minhas primeiras horas da manhã, né? Eu me dedico 2, 3 horas aqui no digital, abordando alguns perfis, fazendo postagem, e só que o cara for olhar ali, né? O cara trabalhando CLT, o cara vai ter que trabalhar 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Quando tu tem um desenvolvimento ali de trabalhar em algo diferente, até tu pode ganhar um pouquinho mais, mas tu vai ter aquele carga horária de 8 horas por dia. Imagina tu investindo hoje de 1 hora, 2 horas para estudar, para postar, para fazer stories, e tu fazer 8, 10 mil aí, a hora que tu estiver nesse patamar aí, tu vai dizer assim, cara, que eu tava guardando meu tempo lá o dia todo, não podia nem tomar café, água. Cara, eu era daquelas pessoas que não podia tomar água na esteira, cara, um calorão, dentro daqueles prédios firmes. E o cara tinha que pedir pro chefe mandar o auxiliar pro auxiliar, quando quisesse, vir tirar o banheiro do cara pro cara tomar água. Que loucura, né? Só quem vive na pele tem essa dor, né, cara? Ou de servente, que nem eu trabalhava de servente, cara, eu tinha que fazer a massa. Até tem um vídeo ali, o Fernando, que me falou que gostou daquele vídeo. Porque eu tinha que trabalhar fazendo a massa, chovendo, levava choque na bitorneira, pra ganhar, pra ganhar R$ 90 por dia, cara. E eu pagava aluguel, né, cara, quando eu te conheci. Morava lá em Igrejinha, pagava aluguel. E eu lembro uma situação que a gente foi cadastrar na Rinodê, que a gente estava afundado em dívida, a gente pegou empréstimo para comprar kit e não vendia, né, cara? Quando vendia fiado, e esse fiado a gente não recebia no dia certo. Daí tinha um dia que a gente estava sem gás. Nem eu falei no outro treinamento que eu fui lá não foi em Cascavel, foi lá em Francisco Beltrão, onde é que a gente não tinha o dinheiro pro gás. Eu tive que, o quê? Eu improvisei com um pouco de álcool que eu tinha lá, uma forminha de coisa assim, para poder fritar uns pastel, porque tinha terminado o gás e o cara não tinha o dinheiro. Eu disse, cara, tem que fazer alguma coisa diferente, né? A gente que, digamos, de certa forma, aí, que não tem uma instrução, uma faculdade ou algo, até um advogado, acho que hoje não ganha tanto dinheiro, ou médico, né? Que nem o cara que trabalha aqui no digital. Porque que nem o cara tem que pagar lá, eu trabalhava com uma menina lá que ela pagava para fazer, ser advogada, né? E ela ganhava, me lembro na época, o salário era, quando eu comecei a trabalhar na fábrica, né? Ela ganhava R$ 370. E os pais dela ajudavam ela a pagar, que era R$ 900 a faculdade de advocacia. Quando ela terminou, cara, hoje eu passo lá, tem a Gonçalves, que é a empresa que eu trabalhei. Eu sou muito grato por isso, porque eu tive muita oportunidade de trabalhar lá e ganhar o salário lá, ser digno, né? A menina tá lá até hoje, largando o sapato na ponta da esteira. Eu me lembro, né, cara, isso é um ponto marcante pra mim, que ela estudava pra ser advogada, né? E só que daí, o que ela fez com o estudo dela, né, cara? Tá lá até hoje. Gente, se você precisar trabalhar num lugar, trabalhe até você juntar um dinheiro pra você investir em algo pra você empreender. Isso aqui vai virar uma chave de muitas pessoas na cabeça, né? Que quando a gente tá trabalhando lá na firma, a gente não tem que investir. Mas a gente tem que investir. Porque até tu receber o teu primeiro salário na firma, começou a trabalhar hoje. Daqui a 30 dias que eles vão te pagar. Até lá tu teve custo para ir trabalhar, tu teve custo para se alimentar, custo da energia, custo da deslocação, custo para lavar tuas roupas com sabão em pó.
Tudo isso. Pra depois tu receber o teu salário, pra daí tu pagar as tuas contas, pra tu ter que trabalhar o mês todo de novo pra receber o salário. Cara, olha que doido. Agora eu vou prestar atenção mesmo. O cara tem custo, um investimento do caramba, um investimento em tempo também, né? Sim. Pra receber o salário. E às vezes o que ela recebe dá pra pagar mal e mal o custo que ela teve. Pois é, cara, é o que eu vivi. Já percebeu por que as pessoas ficam presas? Sim. Porque ela recebe aquilo lá, ela vai pagar o custo que ela já teve durante o mês. Aí ela vai precisar trabalhar mais 30 dias para pagar o custo que ela vai ter dos outros 30 dias. E nesses 30 dias ela gastou. Ela já gastou do que ela vai ter que trabalhar o mês que vem. Aham. Só que a gente não tem essa percepção, porque ninguém ensina isso pra gente. A pessoa acha que, eu arrumei o serviço de CLT agora de carteira assinada, agora eu vou receber. Mas até tu receber, se tu paga aluguel, tu vai ter que pagar aluguel. Se tu mora com teus pais, tu vai... isso aí é pesado, cara. E por que a pessoa não para nem pra pensar? Porque ela tá no piloto automático. Sim, faz automático. Isso aí vira um loop infinito de viver pra pagar conta. Pra criar mais conta, pra pagar mais conta. Cara, em algum momento tu pensou assim em não entrar no empreendedor online? Pensei, cara. Pensei que no começo você era um cara golpista, né, cara? Eu fiquei naquela, né, cara? Por isso que eu te falei da TV. E eu apegado, será que eu vendo na minha TV, cara? O meu bem precioso, que eu sempre tô ligado à TV, tô escutando uma coisa ou outra pra entrar nesse treinamento. Só que daí eu fui vendo seriedade das palavras, né, cara? O cara vê. Se o cara não querer ver, o cara é aquela situação. O cara tem que procurar um oculista, né? Porque daí eu fui de coração fazendo o que tu tava falando ali, né, cara? Cobrando. E você, com essa cabeça que você tem hoje, se você pudesse voltar lá no passado, o que você falaria pro Bruno? O que eu diria para mim próprio, assim, no começo lá, eu estaria Eu lá. consegui chacoalhar ele e fazer ele acordar pra vida. Porque eu acho que a gente aprende muito com as dificuldades que a gente tem. Mas eu ia lá naquele cara e dizer, cara, não te contenta com pouco. Porque se contentar com pouco, isso não é o certo. Tu vai sofrer muito mais. Um conselho que eu daria, assim, pra mim, cara. Bruno, acorda, pensa no futuro. O que fez você decidir, assim, tipo, entrar mesmo com medo? Que eu não queria chegar mais de um serviço que eu estava trabalhando e não ter o gás, não ter o dinheiro ou ter em relação a quem pedir para comprar o gás. Mas porque se fosse um golpe? Se fosse não, cara, mas se um golpe de ti? Se fosse um golpe de ti? Eu teria pagado para aprender, né? Mas não teria como ser golpe, cara. Porque eu me lembro que a gente começou a fazer umas lives ao vivo, né? E eu te comprei primeiro um pacote de seguidor e depois, que eu te falei, eu vendi, né? Daí eu vi, cara, se eu vendi um negócio, tem mais pessoas que têm Instagram, porque eu já conhecia antes de eu te conhecer. O Instagram, bem antigamente, tinha uns playboy que moravam na minha cidade. Até o nome dele era Alamir. Ele falava, o Instagram, sabe? Só que bem, cara, assim, ó, pré-histórico, né? Negócio bem antes mesmo de eu te conhecer, quando a gente ainda era piazão. Eu vendia picolé há 16 anos. Daí eu sabia que tinha uma rede social que ela era voltada para os iPhones, né? Para as pessoas, assim. Eu tinha esse conhecimento, né? Daqui a pouco você não tem esse conhecimento. Só que o quê? Eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia vender um produto. Isso que eu não tinha na mente. Tu se considera, assim, uma pessoa que sempre foi boa em venda ou você aprendeu aqui dentro? Cara, não fala, eu sempre fui bom em venda, não. Eu era um cara mais assim, ó, para dar tudo errado. Porque eles botavam... Eu me lembro que eu trabalhei numa fábrica de rapadura e o meu falecido pai, ele me dava uma caixinha de puxa-puxa, o dono da fábrica de rapadura, para me vender puxa-puxa. Cara, eu ia vender, os caras não vendiam nada. Daí eu entrava num lugar para oferecer para as pessoas, daqui a pouco um segurança me tirava para fora, ia num parente ou outro, ninguém comprava.